Bom, então não dá para a gente saber, ao olhar então para um grafo, né, se com um snapshot só, se a gente está vendo ali um caso de homofilia por seleção ou se é uma situação de influência social, tá? A gente costuma referir a seleção apenas como homofilia e tratar então a homofilia apenas como um desses lados, influência social como a outra coisa que seria a oposta, a inversa, que é o que leva também a mesma situação. Então, tá? Se eu falar apenas homofilia desse ponto em diante, eu estou referindo à seleção. Tá? Então, assim, para poder diferenciar as duas coisas, até existirem snapshots de redes de sociais, como assim, né, como a gente tem hoje, é, a forma de fazer é estudar mesmo um grupo de adolescentes, alguma coisa ao longo da vida deles. Estudos longitudinais é isso, né? Olhar as pessoas e de tempo em tempo observar, né, aquele aspecto que a gente está verificando e olhar também as conexões sociais da pessoa. Então, estudos ao longo de muitos anos, tá? Exemplo de por que isso é importante, né? Por exemplo, criação de políticas públicas, intervenções para tratar uma doença, para tratar uso, por exemplo, pegando influências de uso de drogas, né? Ele ocorre mais por influência, é, influência seria como uma pressão dos amigos, né? Assim, uma pressão dos amigos, a influência nesse caso, né? Se está todo mundo ali no seu ciclo de amizade, usando uma droga e tal, isso funciona como uma pressão social. A gente fala de influência, mas nesse caso seria a pessoa se sente pressionada para ser socialmente aceita. Então, uma das causas é essa, né? E a outra é que você vê um grupo de pessoas, então, que todos são usuários, por que eles estão juntos? Será que eles ficaram amigos porque eles têm interesse na droga? Então, o que ocorre mais? É entender como que isso acontece na sociedade tem implicações imediatas para a criação de políticas públicas e formas de atuação em adolescentes, nas escolas, e onde isso é formado, né? Onde esses grupos são inicialmente construídos. Então, tem estudos em várias direções, né? Eu achei interessante esse estudo aqui que o Kleinberg comenta, o livro do Kleinberg comenta, né? Que é um estudo sobre a obesidade, que foi feito com 12 mil pessoas, e ele foi realizado ao longo de 32 anos. Né? Imagina o momento em que esses caras pararam e falaram assim, vamos escrever o paper. 32 anos. Né? E eles notaram a influência de ambas os fenômenos. Várias pessoas, então, estavam conectadas entre si, né? Porque já eram semelhantes, né? E a questão da obesidade também é desenvolvida, assim, na verdade eles também apontam que ela é desenvolvida por outros fatores, né? E também teve o caso, eles notaram, né, assim, os números deles são estatisticamente significantes, ou seja, eles mostram em relação a uma outra população controlada, não é simplesmente observar, eles dividiram esses 12 mil em grupos, enfim, fizeram avaliações estatísticas. Então, em um também observaram, então, né, a questão da influência, né, ou seja, se uma pessoa se torna obesa na casa, a tendência é que outras pessoas na casa também ganhem peso. Então, ou seja, é, há uma pressão, né, e há a seleção, né? Há uma influência e há a seleção também. Enfim, a pessoa vai lá comer um hamburgão, a outra só come salada, fala, não dá para sair com esse cara, não. Enfim, essas coisas são parte das conclusões. Na sociologia tem um livro do Duncan Watts que chama Tudo é Óbvio, recomendo a leitura, tá? E ele fala que tudo na sociologia que se descobre rapidamente é entendido como óbvio. Mas é óbvio e tal. Tem até, né, assim, é diferente da física, de outros, em que são coisas abstratas, você não consegue ver um elétron, enfim, é uma coisa que, né, uma pessoa, a gente não tá vendo aquelas coisas todas, né? Assim, faz parte do nosso cotidiano, você consegue sim provar várias coisas experimentalmente, mas é diferente de quando a gente fala de algo como pessoas e comportamentos. Aí você rapidamente fala, é verdade, o comportamento das pessoas é assim mesmo, então é bem óbvio. Então, tem até um caso de uma pessoa que ao apresentar o resultado de uma pesquisa, apresentou o resultado trocado de propósito,
para vir gente criticar, ah, mas isso aí é óbvio, o que que você descobriu que não é óbvio? Aí ele falou assim, bom, na verdade o resultado era diferente, tá? E aí mostrou o resultado. Enfim, esse estudo, né, ele concluiu as duas forças e conseguiu trazer alguma quantificação, né? Mesmo com 12 mil pessoas, essa quantificação passa a ser limitada, mas serve para a gente ter um entendimento de que, por exemplo, o caso da seleção, eu não havia pensado, eu sempre pensava na influência. Quando eu vi o estudo, eu falei, é verdade, a seleção pode ocorrer também nesse caso, né? Então, eu vou mostrar aqui um resultado empírico, que se tornou uma forma muito interessante de trazer essa diferença, até quantificar, né, homofilia e influência social num grafo real, extraído do Wikipedia, que foi feito pelo próprio autor do livro, John Kleinberg. Falando primeiro o fato, né, que motiva essa diferenciação, né, o fato é o seguinte, eles observaram que editores de páginas do Wikipedia que se comunicaram, né, no Wikipedia tem jeito de você conversar com alguém, isso fica logado, registrado, né, então esses que comunicaram, né, um com o outro, eles tendem a ser bem mais semelhantes em seus comportamentos, e editar, comportamento que no caso é editar as mesmas páginas, do que os editores que não se comunicaram. Então, é a ideia de homofilia. Resta saber se essa homofilia, né, eles são semelhantes porque eles estabeleceram conexões com aqueles que editaram os mesmos artigos, então, ou seja, eles conversaram porque eles já editavam o mesmo artigo e acabaram em algum momento tendo que conversar, ou eles ficaram, né, mais semelhantes após conversar. Após conversar, eles viram, esse cara tem algumas coisas em comum comigo, deixa eu ver os artigos que ele edita. Olha que massa, tem uma página aqui que eu edito, enfim, estou tentando trazer um pouco do que pode levar a cabeça da pessoa, né, para o lado da influência social e o que pode ser seleção. Eles resolveram medir para ver o que está acontecendo mais do que o outro. Ficou uma forma bem interessante. Agora sim, explicando direitinho o grafo, né, eles têm então um nodo, é um editor do Wikipedia que mantém uma conta e que tem uma página dessas de conversa. E um link é se eles se comunicaram por escrito em suas páginas de conversa. Então, dois nodos, né? O que é o comportamento do usuário que a gente pode falar aqui que é semelhante? São as páginas, os artigos que eles editaram do Wikipedia, tá? Então, uma medida de semelhança é o Jacquard Index, né? Um usuário A, né, o número de páginas que ele editou, e a gente quer saber se ele é semelhante ao usuário B, eu pego as páginas que os dois editaram em comum e divido pelo total de páginas que eles já editaram. Se eles editaram, vamos supor, as mesmas páginas, eles são 100% semelhantes, né? Então, foi assim que eles fizeram. É assim que eles montaram o grafo e assim que é a definição de comportamento. Então, dois editores são parecidos, são semelhantes, quando eles editaram um conjunto de páginas bem semelhante, e aí eles querem saber ao longo do tempo se, quando eles se comunicaram, né, eles passaram. Então, à medida que, na hora que o cara conversa um com o outro, você pode dizer que, olha, aqui está acontecendo já a influência social. E a seleção, ela quando um é semelhante ao outro e aí eles vão e conversam pela primeira vez. Vamos ver resultados empíricos, é um pouquinho difícil toda essa modelagem, esse trabalho que eles fizeram para criar esse gráfico, porém esse gráfico, um gráfico mesmo, tá? Não é um grafo não. Né? O resultado que eles mostram através desse gráfico, ele é um pouquinho complexo, mas ele captura muito bem essa ideia de seleção e de influência social. Tá? De seleção, no caso, que é homofilia, né, que a gente está dizendo. Então, vou mostrar o gráfico, o resultado deles aqui, com os próprios comentários aqui do livro, né. Primeiro é o seguinte, no Wikipedia, todas as ações são registradas. Então, toda vez que uma página foi editada, toda vez que eles conversaram, tudo que acontece é registrado timestamp, né, o tempo em que aconteceu. E então, seguinte, para cada par de editores que já comunicaram, né, os que não comunicaram são essa linha aqui, tá? Eles botaram eles aqui de baseline para comparação. Primeiro a gente já pode observar o seguinte, a distância dessas duas linhas já diz bastante sobre os que interagiram
tem um nível de similaridade já bem maior, deu para ver isso, né? Os que já de alguma maneira conversaram, eles têm um nível de similaridade aqui que está bem superior aos que não conversaram. Bom, então, para cada par, eu vou gravar, né, a similaridade dele ao longo do tempo. Né? Só que esse tempo ele vai ser relativo. Vai ser, a gente vai colocar como tempo zero a primeira comunicação deles, esse pontinho aqui. Né? Então, tudo que é anterior é um tempo negativo, né? Ou seja, tudo que antes deles comunicarem. Então, assim, foi tudo relativo a isso, tá? Né? Como conversou a primeira vez, está no tempo zero. Tudo anterior está no tempo negativo, tudo posterior está no tempo positivo. E eles fizeram uma normalização aqui para cada usuário, porque tem usuário que tem ação de mais, tem outro que tem ação de menos. De certa forma, o tempo avança avança um tique, tá vendo? Né? Se A ou B realiza uma ação no Wikipedia. Então, eles estão olhando o quanto os dois estão evoluindo em relação um ao outro. E não muito o tempo relativo, porque o tempo passa diferente para cada um no Wikipedia. Tem editor que tem gente que é mais ativa, tem gente que é menos, de certa forma eles normalizaram em termos de ações. Certo? Quando realiza uma ação, quer dizer, e agora eles ficaram mais semelhantes ou menos semelhantes, né? Com essa nova ação. É isso que está sendo medido. Tá? Então, eles plotam uma curva para cada par de editores, né? Uma curva dessa de similaridade. Então, isso aqui é como se fosse uma dessas curvas só, tá? Aqui, no caso, é uma curva média, né? É uma média de todas, tá? Ou seja, isso aqui está dando uma ideia geral do que aconteceu para todos os usuários. Average Level of Similarity, né? Em relação à primeira iteração, tá? Então, o que a gente observa nessa curva? Está entendido o gráfico, né? Similaridade, então, no eixo Y, e aqui é aquela questão do tempo relativo, número de edições, né? Tá vendo? É número de edições, o tempo, na verdade, um tique, né? É uma edição, né? Depois da primeira comunicação, por isso está negativo aqui, que são as que ocorreram antes. Então, vamos lá. Explicado as duas curvas, tempo zero, o que a gente percebe? Um aumento aqui, ó, significativo nessa região, né, próximo ao zero. O que a gente vê? A similaridade claramente aumenta, né, antes e depois do tempo zero, né? Ou seja, a gente vê aqui uma evidência de seleção e de influência social, né, acontecendo aqui, né? Aqui, antes da primeira iteração nesse grafo, né, é a seleção, e logo depois da interação, uma influência social. Um pouquinho mais agressivo aqui, né? Houve um aumento, pensando em termos de derivada, né? A derivada está mais positiva aqui, ó. Né? Ou seja, a curva cresce mais rápido aqui do que aqui, que ela vai se achatando bem. Mas aqui está bem semelhante, né? O crescimento depois. Enfim, é simétrico, de certa forma, tá? Acho que está um pouquinho mais aqui, né? Mas isso é pouca coisa. De certa forma é simétrico, podemos dizer assim, né? Ela tem esse crescimento semelhante, dá uma subida e depois dá mais uma subidinha aqui e aí segue simétrico, né? Então, enfim, aqui houve uma evidência, eu achei bem criativa a forma como eles conseguiram trazer para o mundo real. Não tem tantas medições empíricas desse tipo de coisa, certo? Então, por quê? Porque dá trabalho para caramba pegar, monitorar um comportamento ao longo de um tempo, ter vários snapshots de um grafo para conseguir, numa população controlada, fazer essas medições todas, né? Se de alguma maneira você dispõe de uma coleta de dados, conseguiu elaborar uma coleta de dados que mede esses conceitos, por mais que são teorias que já são, de certa forma, comprovadas, eu acho que tem muito a dizer ainda, num contexto específico, seleção tem uma prevalência do que social influence, por isso, por aquilo, mas se for uma questão bem relevante, você conseguir de alguma maneira capturar um grupo controlado, com registros de interações, poxa, isso aí é um resultado bacana. Não tem muita medição disso não, apesar das redes sociais online permitirem vários registros, né? Ainda não avançou tanto quanto poderia, né? Pela dificuldade de obter os dados.